Bretton Woods, New Hampshire, delegates from 44 allied and associate countries arrived for the opening of the United Nations Monetary and Financial Conference. Invited by President Roosevelt to the first major world financial meeting since the London Conference of 1933, they will work in the seclusion of this White Mountains resort. Zhang Shi-kung, one of China's representatives, with Secretary and Mrs. Henry Morgenthau. United States Treasury Secretary Morgenthau heads the American delegation. On the opening day, in his role of acting conference president, he addresses the meeting. To be discussed are plans for the stabilization of world currencies. All agreements must be ratified by the governing bodies of the nations involved before becoming effective. Delegates to this monetary and financial conference pose on the hotel lawn. These meetings are designed to promote trade in the post-war world and to create a foundation for lasting peace. Estamos chegando ao final já das nossas aulas de História Econômica, né, que vai abranger esse período do século XVIII, século XIX, século XX. E nesta aula eu vou falar sobre o Acordo de Bretton Woods. O que foi o Acordo de Bretton Woods? Depois do período da Segunda Guerra Mundial, se organizando, se preparando, as potências econômicas se preparando para organizar o mundo pós-45. Então, vamos discutir nesta aula, neste vídeo, o Acordo de Bretton Woods. Bretton Woods é uma pequena cidade nos Estados Unidos, localizada em New Hampshire, uma cidade que é uma estância hidromineral, tem um clima agradável, tipo nós aqui no sul de Santa Catarina, tipo uma Gravatal, assim, tipo Gramado, Rio Grande do Sul, né, que tem um hotel, uma estação de trem, um clima agradável. E lá, então, se reuniram em agosto de 1945, né, os ministros da economia e seus assessores para discutir uma nova arquitetura econômica e financeira no mundo pós-45. Né? E tem duas figuras icônicas dessa reunião. Uma, pelo lado da Inglaterra, era John Maynard Keynes, que não era ministro, não era nada, era apenas um conselheiro do Winston Churchill. E do outro lado, o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, né, Eric Dexter White. Né? Mas antes do Acordo de Bretton Woods, né, houve um preparatório para essa reunião, como sempre tem preparatórios para reuniões. Agora, por exemplo, o Brasil é a presidência do G20, estamos tendo várias reuniões preparatórias para a grande reunião que ocorrerá em novembro de 2024, então estão ocorrendo várias reuniões preparatórias. Então também teve várias reuniões preparatórias para definir o Acordo de Bretton Woods. O que foi o Acordo de Bretton Woods? Né? De certa forma, ele foi uma resposta aos fracassos de tentativa de criar um sistema econômico monetário depois da grande instabilidade do padrão ouro e câmbio ouro, né? O fim do padrão ouro. Então, uma tentativa de dar uma resposta a isso. Né? Então, era também de criar um novo prestamista de última instância. O que seria esse prestamista de última instância? Seria, né, um órgão, uma entidade, um banco e até um país que tivesse condições de intervir num período de profunda instabilidade econômica. Né? Era criar um clima econômico financeiro que desse uma estabilidade econômica depois, né, do fim da Segunda Guerra Mundial. Já era conhecido que a guerra ia terminar, né, já em 1944 e final de 44 já as tropas já tinham descido na Lombardia, na França, os aliados, e a União Soviética já estava, né, vencido Stalingrado e já estava libertando vários países, né, dos Balcãs, do leste europeu. Então o fim estava próximo, né? A guerra vai até 45, mas final de 44 já estava, né, definido, o fim estava muito próximo à questão de dias. Né? Então,
o que foi definido no Acordo de Bretton Woods, né? Foi definido algumas coisas que estão presentes até hoje, né, para a economia mundial, né? Foi criado um Fundo Monetário Internacional, o FMI, foi criado o Banco Mundial e foi criado um sistema de câmbio fixo ancorado no dólar. Então, essa tríade FMI, Banco Mundial e o padrão ouro-dólar foi a grande decisão do Acordo de Bretton Woods. Mas ele não ocorreu como todos gostariam, né? Houve uma disputa entre dois grandes gigantes do Bretton Woods, que foi entre Helix Dexter White e o Keynes, né? O Keynes e o White debateram entre um e o outro, e nessa reunião foi quando o Keynes teve o seu primeiro, né, ataque cardíaco, né? Ele se retirou, descansou e depois voltou para a reunião. Né, formou-se dois grupos, um grupo que discutia as finanças e outro o crescimento, da onde saiu o FMI e o Banco Mundial. Né, o Keynes defendia a criação de um sistema de controle cambial, né, e com câmbio flexível administrado de acordo com o objetivo do pleno emprego, e os Estados Unidos, através do White, defendia câmbio fixo, né, e livre mobilidade de capital. Na verdade, venceu parte de um, parte do outro. A grande vitória, na verdade, de Bretton Woods foi o controle de movimentos de capitais, né? Porque o câmbio fixo revelou-se incapaz, né, de ordenar o sistema monetário internacional. Os países não poderiam fazer desvalorização, né, teria que pedir permissão para o FMI. Mas assim que terminou o acordo e terminou a guerra, vários países promoveram desvalorizações, né, do dano-se vizinho para fazer os ajustes ao balanço de pagamento. A ideia do Keynes de uma utopia monetária, de uma moeda comum, né, um Bancor, uma moeda internacional, né, formada por uma grande câmara de compensação internacional, essa utopia monetária do Keynes não venceu. Na verdade, foi criado o FMI como uma cooperativa para salvar os países, né, em situação de insolvência, mas no final das contas, a partir dos anos 70, 80, o FMI tornou-se um grande vigilante da economia mundial, dando palpites para o que tem que ser feito nas reformas internas de cada país. Então, também ficou determinado que teria criado um órgão que ia regular o comércio mundial e ficou, né, em 46 foi criado o GATT, o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, transformado em OMC em 82 na rodada do Uruguai. Né? Então, o Acordo de Bretton Woods então criou o câmbio fixo, criou o câmbio fixo ouro-dólar, criou o FMI e o Banco Mundial. E depois o atual OMC. Né? E o câmbio ouro-dólar ficou definido que para cada onça, ou seja, 27 gramas de ouro depositado no Fort Knox, né, no Forte Tesouro Norte-Americano, poderia circular até $36. Né? Retomou-se o padrão ouro, essa algemas dourada, né, que chamava o Keynes, essa relíquia bárbara, como chamava o Keynes, e que regulava as economias, de fazer uma política monetária mais expansiva. There really seems to be some providence which watches over this country. 2 months ago, we were in an impossible position. For years past, our industry had been strangled by the exchange value of our money being too high, with the inevitable result that the cost of our goods was also too high for foreign markets. But how on earth were we to get loose in an honorable way? For our bankers, who had accepted foreign money at a high exchange value, felt that it would be wrong for us to change the value of our money voluntarily. As events have turned out, the change has been forced on us under circumstances extraordinarily fortunate and favorable. We have nothing to fear, honestly nothing. So often, in the past 10 years, I have had to prophesy evil. But now, a great weight is lifted from us. A great tension relieved. There's no danger of the exchange falling too far,
there's no danger of a serious rise in the cost of living. The worst I should expect would be a return to the prices of some 2 years ago. But meanwhile, British trade will have received an enormous stimulus, much more than most of us have yet realized. It is a wonderful thing for our businessmen and our manufacturers and our unemployed to taste hope again. But they must not allow anyone to put them back in the gold cage where they have been pining their hearts out all these years. De certa forma, a visão positiva do Bretton Woods é que ele fez o controle do movimento de capitais. Essa foi a grande lição do Acordo de Bretton Woods, que desdobrou-se numa certa prosperidade econômica de pós-45, né, entre as economias centrais, né, uma parte da periferia também tiveram um período de crescimento e prosperidade econômica porque a moeda foi controlada, a violência da moeda foi controlada. Isso deu mais margem para os países, né, formularem suas políticas nacionais monetárias e fiscal com mais certa flexibilidade. Então, o controle do movimento de capitais, que evitou ataque especulativo, que deu capacidade de manobra e margem para as economias nacionais formularem suas políticas, foi a grande vitória, a grande conquista do Acordo de Bretton Woods. Né? Essa visão positiva do Acordo de Bretton Woods, feita muito pelos pós-keynesianos. Né? Então, permitiu um período de crescimento mais estável, lógico, com outros ingredientes políticos, econômicos, sociais, mas do ponto de vista fiscal, sobretudo monetário, né, o controle do fluxo de capitais, as economias tiveram margem de manobra sobre sua moeda, sobre a violência da moeda. Tem algumas frases muito interessantes do Acordo de Bretton Woods, que Charles de Gaulle falou que o Acordo de Bretton Woods foi um exuberante privilégio para os Estados Unidos. Deu aos Estados Unidos uma vaca leiteira, como ele falou, porque, claro, os Estados Unidos, com o dólar, quando tinha problema no seu balanço de pagamento, bastava emitir dólar. Né? Os demais países, com dificuldade de fazer ajustes nos seus balanços de pagamento, tinha que fazer um esforço exportador ou de atrair capital, exportar para entrar capital, divisas, dólar, ou atrair capital, seja do ponto de vista de investimentos direto externo, né? E naquele momento estava com dificuldade as capital especulativo, então teria que ser por investimentos direto externo, né? Ou por remessas de lucros do exterior, mas eram os países que tinham empresas, grandes conglomerados com filiais no exterior, né? Só os Estados Unidos. Então, para os Estados Unidos foi um grande privilégio, como disse Charles de Gaulle, uma vaca leiteira para ele. Quando eles tinham problema no seu balanço de pagamento, eles bastava emitir mais moeda. Mas isso também, a ideia de 36 dólares para uma onça de ouro, né, 36 gramas, isso também deu uma rigidez monetária, né, no sentido de o mundo precisava de dólar. Daí criou aquilo chamado dilema de Trift, né? Se os Estados Unidos emitisse muito dólar, ia minar as bases do padrão ouro-dólar. Se os Estados Unidos não emitisse dólar, ia faltar dólar no mundo. Né? Ia faltar dólar no mundo, ia travar muito o comércio internacional. Então havia um dilema, o que se faz? Se emite ou se regula? Se mantém um sistema ou favorece, né, a política expansiva do comércio internacional? O dilema de Trift revelou-se insuficiente, né, com o fim do Acordo de Bretton Woods, o fim, aliás, da paridade euro-dólar em 1971, quando Nixon cortou a paridade euro-dólar, né, e que as moedas flutuaram livremente. O Acordo de Bretton Woods reestabelece o mito do padrão ouro, né, mas ao fim da paridade ouro-dólar, né, revelou que o padrão ouro sempre foi um mito. Estamos até hoje, as moedas flutuando livremente, sem base em ouro, mas isso não significa que elas perdem a estabilidade, a capacidade de promover crescimento e gerar estabilidade monetária. Né? Então, tivemos lições de Bretton Woods. Né? Talvez essa mais interessante seja esse fluxo de movimento de capitais, necessário hoje
para as economias nacionais terem mais margem de manobra em promover suas políticas monetárias internas.